A dor coletiva é uma etapa da transição planetária, como observa Bezerra de Menezes. Todos vós sabeis que a Terra atravessa o seu período crítico e que terá como bondosa condutora a dor, regenerando todos para o necessário e invariável progresso na ascensão espiritual. Por isso, aconselha André Luiz, sejamos pacientes na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, um novo olhar, 100 anos depois. E chegamos no capítulo super, hiper, ultra, mega esperado, pelo menos por mim, não sei para você, mas o capítulo da dor, a gente já falou muito aqui de dor, mas esse é o capítulo especial da dor. E eu faço agradecimentos aqui muito especiais ao Nuno Emanuel de Oliveira Figueiredo da Silva por esse capítulo que está no livro que foi reescrito do Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que, a propósito, claro, né, eu fiz outros vídeos com mais de uma edição para alguns temas especiais, e esse não podia ser diferente. A gente vai ter mais de um vídeo falando sobre a dor. Nesse vídeo, especificamente, eu vou falar apenas do livro que foi reescrito. No próximo vídeo, eu vou fazer uma união com o livro original de Leon Denis, que foi escrito há mais tempo. Hoje a gente vai se ater aqui à dor. E para você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Tamires Cortá, eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Atividade Física e Saúde. Quando eu comecei a ver as relações dos aspectos emocionais com desvios posturais, com atividade física, através da ciência, né? Porque estudando mais historicamente essa relação de dores, doenças, porque, entre aspas, o desvio postural já foi considerado como uma doença, né? Ela foi estudada há muito tempo apenas pela religião, principalmente pela igreja, né? Que a parte ali da emoção ficava para a igreja, e hoje a ciência está conseguindo fazer esse elo, como diz nosso autor aqui, na neurobiologia da dor. É onde está começando a entrar nas relações entre espiritualidade e dor. Então, eu decidi fazer o estudo desse livro e compartilhar com vocês, dando o tema de ressignificando o seu movimento através da espiritualidade científica. Então, tudo que a gente pode dar um novo olhar para o movimento corporal, o movimento mental, o movimento emocional, através da espiritualidade científica. E o que a gente chama de espiritualidade científica? Leon Denis que cunhou esse termo, até onde eu pesquisei, eu não achei outras referências anteriores a ele com esse termo, mas pode ser que tenha. Essa forma de olhar para o que é espiritual, o que a gente percebe através dos nossos sentidos, mas a gente não consegue comprovar ainda. Olhar para isso que é espiritual de uma forma mais raciocinada, de uma forma mais questionadora, né? Não só uma fé cega, o misticismo que a gente conheceu por muito tempo. Então, dar um novo significado para o seu movimento de vida através da espiritualidade científica. E neste capítulo da dor, eu começo trazendo para vocês a definição de dor pela ciência, a definição atual. Esse é um artigo de 2020, atualíssimo, que deu uma revisada no que tinha de definição de dor lá da década de 1979, mais ou menos. Quase viradinha da década aí, né? Então, qual que é a definição atual? Mudou pouca coisa, tá? Mas mudou. Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Eita, meio complexo, né? Então, vamos explicar aqui mais ou menos o que
que essa definição quer nos trazer? Que aí tem toda uma explicação lá no artigo científico. A dor, ela é uma experiência sensitiva, ou seja, precisa passar pelos nossos sentidos, pelo menos os ditos sentidos conhecidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato e as outras sensações que hoje têm considerado como sentidos também, sensação de fome, sensação de sede. Mas é uma experiência também emocional, além de sensitiva. Eu já trouxe aqui a definição da emoção, vamos relembrar. Emoção vem do latim emovere, que é colocar em movimento. Então, tem muitos estudos que relacionam a emoção com todas as nossas respostas a qualquer estímulo que eu tenho, seja externo, seja interno. Então, eu tive um estímulo de frio externamente. A minha emoção vai dar uma resposta para isso. Então, todos os meus comportamentos biológicos vão dar uma resposta. Só que essa biologia, ela tem que se unir a uma interpretação do que é frio. Aí que a gente entra com as emoções, porque essa interpretação, ela vai ser feita no cérebro por diversas partes do nosso cérebro. E uma parte muito importante, que é a que mais diferencia o homem dos animais, que é a capacidade de imaginar. Quando eu imagino, eu junto uma memória que eu tenho de algo de frio que eu já passei, com uma capacidade de prever o que pode acontecer, tipo eu morrer congelado. Então, esse mecanismo biológico ele vai ser interpretado pelo meu cérebro através do que se chama aí de emoção, colocar em movimento. Tem um exemplo bem bacana disso, dessa interpretação de temperatura, que vai sempre estar relacionada a uma memória anterior dessa temperatura, ou seja, você vai sentir pouco ou muito frio de acordo com tudo o que você já sentiu de pouco ou muito frio. Tanto que nesse artigo aqui, ele traz o seguinte, muitas pessoas relatam dor na ausência de uma lesão tecidual ou qualquer outra fisiopatológica e, em geral, isso acontece por razões psicológicas. Não há como diferenciar essa experiência daquela decorrente de uma lesão tecidual se tomarmos o relato subjetivo. Se a experiência for encarada como uma dor e se a pessoa relatá-la da mesma maneira de que a dor causada por uma lesão tecidual, essa também deve ser aceita por uma dor. Então ela relata algo sem ter acontecido alguma lesão tecidual especificamente, mas por ela já ter passado por isso alguma vez, ela tem capacidade de sentir isso de uma forma semelhante e também deve ser relatado como uma dor, também deve ser considerado como uma dor. Então, se eu já passei muito frio, a minha capacidade de identificar esse frio vai ser diferente. Tem uma experiência que o Décio Yandli conta nas palestras dele, que eu acho que eu já falei aqui também, mas não me lembro, vou repetir. Você pega 3 bacias para colocar água. Vasilha de cozinha, pode ser, não precisa ser bacia grande. Tem que caber as 3 assim na sua frente para dar um resultado bem bacana. Na do meio, faz nessa ordem que fica mais fácil, tá? Na do meio, coloca água natural. Deixa ali. Nas 2 laterais, em uma você coloca água e coloca gelo. De preferência, já coloca água gelada e coloca gelo também, para ficar bem legal a experiência. E aí deixa para colocar a quente por último, porque a quente é a que perde a noção de estar quente mais rápido, né? Perde essa temperatura mais rápido. Aí você esquenta a água de um jeito que não queime só a mão, tá? Coloca na outra bacia. Aí você vai colocar as 2 mãos, uma na bacia gelada, a outra na bacia quente. Fica ali mais ou menos 1 minuto, para dar tempo da mão se acostumar com a temperatura. Ficou 1 minuto, você vai tirar as 2 mãos e colocar na mesma bacia de água natural. Como que está a percepção da água? Ela está natural para as 2 mãos? Qual que é a temperatura dessa água? Temperatura de uma água, se você colocar lá o termômetro, ela vai estar a tantos graus. Dependendo de onde você estiver, põe aí 25 graus, 30 graus, tá, água? Se for Cuiabá, pode estar até 35 graus. Colocou? Cada mão vai perceber a temperatura da água de uma forma diferente, mesmo estando lá. Temperatura X.
eu vou perceber de uma forma diferente. Porque uma mão estava no gelado e a outra mão estava no quente. A mão que estava no gelado vai achar até aquela água meio quente. A mão que estava no quente vai achar até aquela água meio fresca. Por conta da última memória que teve. Tem um outro exemplo que ele dá também com relação a essa percepção que é bem bacana, que é do café. Você, quando começou a tomar café na sua vida, pelo menos historicamente, até onde eu sei, a maioria das pessoas começaram a tomar café com açúcar. Pode ser que as crianças atuais comecem a tomar café sem açúcar por conta do modelo de pensar hoje em dia com relação ao açúcar. Mas antigamente não era assim. Então a maioria das pessoas começou a tomar café com açúcar. E a quantidade de açúcar, ela era de acordo com o que a sua família estava acostumada a tomar, a sua avó, a sua bisavó, que a sua mãe aprendeu e tudo mais. E aquele é um café bom de açúcar para você, não tem nem muito nem pouco. É o café que você está acostumado a tomar. E aí você vai tomar aquele café com um bolo doce, um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, um bolo de coco com abacaxi. Pensa aí naquele bolo que você mais gosta, um bolo de nozes, um bolo de morango. Você está tomando seu café, você vai lá e come um pedaço do bolo. Quando você tomar o café de novo, qual que vai ser a percepção do café? A sua percepção é que o café vai estar menos doce do que aquele café que você tomou há segundos atrás ou há minutos atrás. O bolo teve capacidade de ir lá na xícara de café e tirar o açúcar que estava no café? Não teve. Mas a percepção do seu paladar está diferente por conta da última coisa que você colocou na sua boca. E isso tem extrema correlação com a dor, para você entender a dor. Por isso que a definição aqui fala que é uma experiência sensitiva e emocional. E o emocional que eu estava explicando, desse emovere, de interpretar todos os nossos mecanismos biológicos de hormônios, vou falar um pouquinho disso mais hoje. Vou falar mais um pouquinho disso hoje. Todo esse mecanismo ele vai ser interpretado através das nossas emoções e de tudo aquilo que a gente tem de memória, principalmente com relação à dor. E aí fala que essa experiência sensitiva ou emocional, ela é sempre desagradável, associada ou semelhante àquela associada, então ela pode estar associada a uma lesão tecidual ou ela pode ser semelhante a uma dor que foi associada a uma lesão tecidual. O que isso quer dizer? Se eu pisei num prego, acabei de pisar num prego, eu vou andar meio mancando porque aquela minha região ali tá dolorida por conta do prego. Quando eu passar pelo lugar que eu pisei o prego, ou eu fizer um movimento parecido, às vezes uma pedrinha encosta ali, eu já vou ter a mesma reação de perna, de corpo e no meu cérebro de achar que tem um prego de novo. Porque essa foi a última memória que você teve com relação ao prego e a dor que você sentiu ali. Então pode ser uma experiência sensitiva associada a uma lesão ou semelhante àquela associada a uma lesão. Agora já adiantando um pouquinho do contexto, né? Pensa se é o seu caso, ou se não for o seu caso, pense em alguma história que você já ouviu de uma criança que tenha passado por abuso sexual na infância, espancamento na infância, fome na infância. Pensa numa questão muito intensa assim. Toda vez que ela passar por uma memória semelhante ou à fome, ou ao espancamento, ou ao abuso, o corpo dela vai reagir como? Da mesma forma, ou de uma forma muito, muito, muito semelhante. É dessa forma que a gente vai criando os nossos bloqueios e por isso é tão importante olhar para os nossos medos, que muitas pessoas dizem como normal, como instinto de sobrevivência, ok, é muito importante, existe aí um instinto de sobrevivência,
mas nós estamos na fase da razão, da luz da humanidade, na fase de conhecimento, na fase de entender as coisas, entender a origem das coisas. Porque se você não olha de uma forma aprofundada, transparente para as suas dores, para aquilo que te causou dor um dia, para os seus medos, você continua a repetir mecanismos de proteção àquela dor que você teve. Mas isso a gente vai destrinchar um pouco melhor no capítulo de hoje. E aí eu faço o contrário para a gente entender um pouco melhor. Eu trago a definição de saúde da linha espiritualista. Então eu trago uma definição de saúde de Emmanuel. Então se é Emmanuel, a gente já sabe que é em espírito, né? Porque não teve ele em encarnação com esse nome. O que Emmanuel traz? Saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, a saúde é a perfeita harmonia da alma. A Organização Mundial de Saúde já traz a definição que a saúde não é meramente ausência de doença, e é um equilíbrio entre emoção, uma saúde de emoção, social, psico, corporal, vários fatores aí para definir saúde, e não é só ausência de doença. Esse equilíbrio perfeito da harmonia da alma, ou seja, não dá nem para falar que não numa fase dessa que a gente está vivendo de mundo, que a gente ainda está em prova e expiação. Estamos aí nessa fase de transição bem turbulenta, como disse aqui o trecho no início que eu li, e até onde a gente sabe em relatos, o mundo de regeneração é um mundo de convalescença, né? Um mundo de sintomas de doença, que a gente pode enxergar a doença de uma forma diferente, esses sintomas de regeneração. Então, perfeita harmonia da alma, é muito difícil dizer que algum espírito, alguém de nós encarnados aqui está nessa situação de perfeita harmonia da alma, da qual muitas vezes há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E aí, para Leon Denis, que é do livro antigo, que eu vou complementar melhor no próximo vídeo, a dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos. Olha a diferença. Eu posso ter dor física, mas sem sofrimento. Joana de Ângeles também fala isso, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então, esse estudo é para amenizar, diminuir os nossos sofrimentos com relação à dor de forma mais natural e não ficar dependendo apenas de remédio. Não quer dizer que o remédio não possa ser utilizado e nenhuma outra abordagem já conhecida para a dor, mas olhar de uma forma mais integrativa e aliviar de forma mais natural. O autor trouxe um trechinho aqui de um poema que eu achei bem legal, porque fala que Jesus como precursor da anestesia. E, gente, é a mesma história da dor, tá? Que eu falei no vídeo passado. Existe um preconceito, uma coisa assim dessa fala de Jesus, que com ele o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Como eu tinha preconceito com essa fala, por conta dessas questões históricas, religiosas que a gente já passou, né? Como assim que só com uma pessoa, como assim que só com Jesus que o fardo pode ser mais leve e o jugo suave? E nos falam tanto pra gente não idolatrar, né? A tal da idolatria de seres. Mas para entender tudo isso, é muito importante a gente aprofundar em quem é Jesus, quem é essa figura, por que ele é tão diferente dos outros.
e que não seria só Jesus uma figura tão grandiosa assim, se a gente entende que ele faz parte da categoria de espíritos crísticos e existem muito mais além deles e muito mais acima dele, né? Mas esse é um modelo que a gente conhece pelo menos aqui na Terra, encarnados, e muitos outros espíritos vieram contribuir nesse processo, mas que até onde a gente sabe, através da espiritualidade científica, não estão nesse patamar de espíritos crísticos com esse poder que Jesus tem, mas são ministros, né? São auxiliares aí desse processo. Então, enxergar Jesus como esse precursor da anestesia, precursor, então virão muito mais, da mesma forma que Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo, Jesus é um precursor da anestesia. A gente vai ter formas muito mais aprofundadas e melhores para lidar com essa anestesia. O autor nos traz aqui algumas referências científicas com relação à oração, que tem uma capacidade de fazer uma diminuição aí de ansiedade em familiares e doentes, e essa é uma das formas de diminuir dores, e eles até relatam nesses estudos que a intenção da oração, ela não é apenas para cura, mas de transformar positivamente a experiência da sua doença. Olha a relação disso com a fala de Jesus, né? Comigo o fardo é mais leve e o jugo mais suave. Quando vocês passarem por doença, se vocês entenderem o que eu digo, viverem o que eu digo de forma verdadeira, de forma raciocinada, de forma mais puro possível, porque a gente tem muita dificuldade de aplicar isso por a gente estar num corpo físico que nos deixa nebulosas as interpretações, né? Então, se vocês estiverem vivendo o que eu trouxe da forma mais transparente possível, olha a capacidade que tem de diminuir a ansiedade em familiares doentes, isso as pesquisas mostram, mas que a intenção não é propriamente a cura, mas aprender através dessas enfermidades. Isso vem sendo explicado de uma forma um pouco mais palpável, um pouco mais raciocinada, através das psicografias André Luiz, Emmanuel e outros, que falam sobre os chakras ou os centros vitais. E se você for pegar para estudar um pouco melhor sobre os chakras, que são conhecidos como 7, né? Que tem o coronário, que é do centro aqui da cabeça, mas é lá no meio que você encontra o local dele, o frontal, e esse frontal ele se corrobora muito com o terceiro olho aí das visões orientais, indianas, chinesas. Tem o chakra laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico. Esses nomes eles se diferenciam de autores para autores, mas nas explicações de André Luiz, de Emmanuel também, o aprofundar nesses chakras nos traz uma visão muito mais ampla da comunicação do nosso corpo perispiritual com o nosso corpo físico, e que é através desses chakras que a gente vai ter essa regulação do nosso organismo, para que através do meu corpo físico eu trabalhe as minhas capacidades e potencialidades da minha alma, que a minha alma se liga ao perispírito. A alma seria a alma encarnada, né? Vamos considerar aqui o espírito. O meu espírito se liga ao meu perispírito, que é o meu corpo espiritual, que já é dito por diversas civilizações, esse corpo espiritual, através da codificação ali de Kardec com os espíritos. A gente teve uma série de perguntas que esclareceu um pouco mais as características desse corpo espiritual. Então, através do meu corpo físico, eu vou trabalhando todas as minhas potencialidades do meu espírito, potencialidade de crescer, de amar, de viver através do bem, mas é através do meu corpo físico.
Então, esses centros, aqui ele fala que anatomicamente, cada centro vital ele corresponde a um plexo nervoso e uma glândula endócrina. E é interessante que, através da ciência, existem mecanismos aqui de transmissão, modulação e percepção da dor. Então, como que a medicina tradicional vê esses mecanismos de transmissão, modulação e percepção da dor? Eles chamam de centros supramedulares, que faz a formação reticular, bulbo raquidiano, a hipófise, o tálamo, o hipotálamo, o sistema límbico e o córtex cerebral. Através desses centros supramedulares, existem a transmissão aí desses neurotransmissores e que especificamente para a dor a gente vai ter a serotonina, a norepinefrina e as endorfinas. Se a gente olhar para esse estudo dos chakras, que veio através de psicografia, tem uma correlação muito direta com os dois chakras, os dois centros vitais, que é o centro coronário e o centro cerebral, porque o centro coronário ele está relacionado com o diencéfalo e a glândula pineal, que se relaciona com a epífise. E o centro cerebral, que é o frontal, ele está relacionado com a glândula da hipófise. Todos eles, características semelhantes desse mecanismo de transmissão, modulação e percepção da dor. Essa pineal, que a gente tanto estuda aí da relação com a espiritualidade, ela tem essa relação com esse sistema hipotálamo e o sistema límbico, que até hoje a gente sabe que tem muita relação com as nossas emoções. Isso daqui é importante a gente saber por quê. Porque muitas das informações que foram trazidas através de psicografia hoje têm sido comprovadas pela ciência. Imagina se a gente não tivesse essa relação da religião, de buscar algo maior, algo sagrado que a gente não consegue ver, mas que instintivamente todas as sociedades buscam isso. Talvez a gente não tivesse dado continuidade nesse caminho de entender essa alma, entender essas sensações, essas percepções. Isso já teria sido desligado há muito tempo se a gente dependesse apenas da ciência e da filosofia. Então a importância de fazer essa ligação da filosofia, da ciência e da religião para a gente buscar o nosso equilíbrio e entender cada vez mais de forma raciocinada essa relação das nossas emoções de uma forma clara, menos mística possível. Que aqui ele traz alguns exemplos de anestesia da dor, de tratamento de doenças, como que se correlaciona com o nosso corpo espiritual. A insensibilidade obtida com o emprego de substâncias químicas ou através do recurso da hipnose e da acupuntura, ela está relacionada com o perispírito. A ação química no sistema nervoso reflete-se imediatamente na estrutura perispirítica que lhe corresponde, dentro das explicações desses centros vitais que estão fazendo essa ligação com o corpo perispiritual. A ação hipnótica que se realiza em nível mental, através de gradual processo de interiorização psíquica, tem a ver diretamente com os centros coronário e cerebral que comandam no plano físico as funções neuroendócrinas e, por conseguinte, o sistema inverso ao anterior, uma eventual desensibilização. Lembra que eu falei da questão dos nossos sistemas biológicos, que vão depender de uma interpretação? Essa interpretação é que aciona se eu vou ter muita liberação de serotonina, pouca liberação de serotonina, muita liberação de adrenalina, pouca liberação de adrenalina, através desses centros que regulam os nossos hormônios. Então, se eu entendo como muito perigo aquilo que eu estou passando, eu vou ter mais liberação de adrenalina. Se eu entendo e interpreto como pouco perigo, eu vou ter menos liberação de adrenalina. Ele traz um exemplo aqui das pessoas que sentem dores nos membros invisíveis, que são as pessoas amputadas.
E eu até me dei o trabalho de pesquisar essas referências científicas de pessoas amputadas, porque eles têm inúmeras hipóteses que não conseguem explicar afinco o que essas pessoas sentem num membro que não existem mais. Pode ser um mecanismo de neurotransmissão que ainda não aconteceu uma neuroplasticidade, pode ser uma memória da dor que já tinha naquele membro. E essa interpretação, na visão espiritualista, ela complementa que existe ali também um corpo espiritual que dá essa resposta para as nossas sensações, dessas interpretações que a gente tem do nosso meio, né? E chega num momento do capítulo, gente, que ele traz diversas visões espirituais de linha católica, linha de psicografia sobre a dor. E eu vou trazer aqui algumas que eu achei mais raciocinada, mais sensata. Então eu sugiro que vocês leiam para quem já tem o livro. Para quem não tem o livro, cara, é uma aquisição super importante para estudo. Eu não vejo que é um livro assim muito que a gente lê aleatoriamente, não, para estudo mesmo. Mas que é muito importante porque ele trouxe muitas referências espirituais. Ele trouxe muitas referências de Emmanuel, por exemplo, que eu nem sabia do conhecimento desses livros, complementa bem. Então tem aqui diversas formas de ver a dor, como essa dor mais expiatória, essa dor mais punitiva, mas tem outras formas de ver também que eu achei bem bacana. Aqui ele traz o exemplo que para mim eu já tinha ouvido falar, ele é bem conhecido no meio espírita, que é a dor expiação, a dor auxílio e a dor evolução, para a gente ver mais ou menos as características das dores que a gente passa. Então a dor expiação ela vem decorrente do passado, então ela vem de dentro para fora. Marca o indivíduo no caminho dos séculos, resgatando-o dos erros cometidos para regenerá-lo perante a justiça divina. Pode proceder do mau uso do livre-arbítrio contra si mesmo ou lesando os outros. Aí ele chama aqui de traumas perispirituais, que eu não vou saber definir para vocês o que ele quer dizer com traumas perispirituais. Lesões congênitas e vários tipos de câncer é o que ele trouxe de exemplo para dor expiação. Deixa eu só lembrar para vocês aqui essa referência de quem que é, que não é desse autor, tá? Ele traz uma referência de uma referência. André Luiz. Não, foi um instrutor de André Luiz. Está no livro, né, que André Luiz escreve, mas foi Druso, um instrutor de André Luiz, que categoriza a dor em 3 tipos de dor. Dor expiação, dor auxílio e dor evolução. O livro de André Luiz é o... Para quem quiser buscar, né, tá no Consolador. Não, o Consolador é Emmanuel. Pera, gente, que eu olhei errado aqui, Xavier, 1941. Ah, eu olhei errado. 1957. Ação e reação. Livração e reação para quem quiser buscar essas 3 dores, tá? Já a dor auxílio, elas são provas no presente. Limita as nossas ações através de doenças prolongadas e dolorosas, que tem por objetivo evitar que nos endividemos mais e preparemos melhor durante a desencarnação. Aí ele dá exemplo de infartos, trombose, tá acontecendo bastante trombose nessa época aqui de Covid. Ai, tadinho, gente, não é a primeira vez que o passarinho tenta entrar aqui e bate no vidro? Eu morro de dó. Mas não sei como resolver esse problema, porque é a gente que tá no meio da natureza, né? São eles que estão no lugar errado, tadinho. Infarto, trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura. Então, essas doenças que nos fazem ou desencarnar de uma forma melhor. E por que fala isso? Ele traz uma outra referência aqui, porque no leito da morte as criaturas são mais humanas e mais dóceis.
Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno instintos abençoados por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Essa referência já está em Missionários da Luz. Por que que a gente tem que deixar só a doença fazer isso conosco, né? Infelizmente, esse é o caminho para a maioria. Então, se você está vendo esse vídeo e não está doente, não está com dor, o que eu acho pouco provável, né? Você ter parado nesse vídeo aqui sem esse mecanismo. Mas se for o seu caso, já aproveite para fazer esse caminho de deixar penetrar a luz, diminuir as paixões inferiores, desanimalizar a sua alma, derrubar as pesadas muralhas da indiferença. Já faça esse caminho sem esperar que a dor e a doença fique muito intensa, porque se você não o fizer, ela virá, a dor e a doença virá para que você faça, né? Que é o que a gente está entendendo aí, que é o caminho da regeneração, do mundo de regeneração. E tem a terceira dor, que é a dor evolução, projetada para o futuro. Ela também atua a outra atua de dentro para fora. Essa atua de fora para dentro, aprimora o ser de acordo com a lei do progresso. Olha que legal a relação que ele trouxe. Manifesta-se no reino mineral, que é o ferro sobre o malho, no vegetal, que é a semente na cova, no animal, em sacrifício, e hominal, a criança com os próprios órgãos. A dor física animal é passaporte para os mais amplos recursos nos domínios da evolução. E a dor física acrescida da dor moral no homem é a fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Então, dá para você ter uma ideia aí das dores que você passa ou já passou, qual que era. Se era uma dor expiação decorrente do passado, se é uma dor auxílio, que são as provas no presente, e se é uma dor evolução, que é a projetada para o futuro, são aquelas dores que vão nos fazer crescer. Gente, ele trouxe aqui um estudo que 26 cientistas afirmaram que animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, também possuem os substratos neurológicos que geram consciência. E aí isso corrobora com as informações que a gente traz da doutrina dos espíritos, né? Que nós, antes de nos tornarmos espírito individualizado, o nosso princípio inteligente passou pelo reino mineral, vegetal, animal, então tem um espírito de sequência nesse processo. E que os animais, eles têm essa capacidade de sentir dores. Os animais vertebrados são seres sencientes, têm capacidade emocional de sentir dor. Então, o que reforça a nossa importância aí do manejo adequado e de dar qualidade de vida para os animais, para não achar que eles não sentem nada e por isso pode fazer qualquer coisa com eles. Não deve, né? Emmanuel traz uma frase que correlaciona muito com o que a gente já vem escutando de Velho Testamento, de Novo Testamento, mas de uma forma sempre mais raciocinada. Importante a gente evoluir o nosso pensamento, né? Bem-aventurados os aflitos que não provocam novas aflições. Olha a comunicação com o Novo Testamento, né? Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. E aqui ele já traz bem-aventurados os aflitos, ok, vamos ajudar os aflitos, eles também são bem-aventurados com relação ao Senhor, mas bem-aventurados os aflitos que não provocam novas aflições. A gente tem que considerar também que a pessoa esteja fazendo a parte dela para não piorar as coisas no contexto de evolução, né? E Emmanuel traz também um outro trecho em Paulo Estevão, e ele fala de Jesus, né? Jesus consola o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, como sendo luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Tiveram algumas referências aqui no livro, vendo que a dor não foi criada por Deus, a dor como algo punitivo.
Mas as referências mais atuais, mais reflexivas, elas sempre trazem essa dor como uma bênção de Deus. E eu até trago essa correlação aqui com o estudo de Êxodo, que eu sugiro que você também assista. Ele está ocorrendo nessa época que eu estou gravando os vídeos, mas está ficando salvo lá no YouTube. Coloca estudo Êxodo à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita, alguma coisa assim, com o Haroldo Dutra. E ele traz lá alguns trechos de Êxodo em que Deus aparece nos espinhos. Então, para nos dar um acalento de que quando a gente está sofrendo, está na dor, está na doença, a gente vai encontrar Deus. Você tem que ficar atento se você não está plantando mais espinho, que você ainda vai colher isso no futuro. Mas se você já está na expiação, lembra daquilo que eu sempre falo aqui que está no livro Entre a Terra e o Céu, do Código Penal da Vida Futura? Não é Entre a Terra e o Céu, não. Céu e Inferno, porque está no Pentateuco. No livro Céu e Inferno, tá? Capítulo Código Penal da Vida Futura, você pode pesquisar na internet, ele sempre tem em PDF, que fala dos 3 passos para regeneração, que é você arrepender, expiar e reparar. Então, se você já está na fase da expiação, você já está corrigindo. E olha que legal, se corrobora muito com a visão da medicina germânica, que a sua fase de resolução de conflito ela tem 3 etapas. 3 etapas. E essa expiação também se corrobora com uma das etapas que se chama crise epileptoide na doença, que é quando você tem sintomas de dores de novo, como se você tivesse doente de novo, mas é um teste do seu corpo para ver como que está esse seu processo de reparação. E assim as informações vão se corroborando e a gente vai entendendo esse caminho evolutivo aí, né? Então aqui Emmanuel coloca que quando a pessoa está no leito de dor, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Mais uma referência que se corrobora com a medicina germânica. A gente tem o nosso sistema simpático e parasimpático, que quando está de dia a gente tem mais sistema simpático de luta ou fuga para nos dar atividade, e tem mais sistema parasimpático na noite, que vai fazer essa regeneração. Então, quando a gente está num processo de dor na doença, é porque a gente está num processo de resolução de conflito. E aqui ele fala, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, existe o contexto de noite como algo ruim? Existe também. Mas existe o contexto de noite como reparação. Eu já estou num momento de correção e por isso eu tenho dores. E as dores são luzes que Deus acende. É fantástico, né? Nossa, eu vou vendo essas correlações, eu fico assim cada vez mais apaixonada por esse estudo, porque é muito legal. Uma outra referência que o autor traz é: quando sofreres, pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. E aqui eu trago o exemplo de mães, né, gente? Porque que mãe que auxilia um filho sem dor, sem a dor emocional, né? É quando eu vejo que o outro precisa passar por aprendizados dolorosos, sofridos, e que eu não posso intrometer. Eu não posso. E chega num momento que eu nem consigo mais fazer nada. A parte, né, da dor boa, da dor necessária, eu não tenho como fazer nada. Eu preciso me acolher com Jesus, com os ensinamentos de que nada acontece por um acaso, de que Deus está no espinho, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, de que isso não é injusto. Olha a importância de entender tudo isso, né? Uma outra referência que o autor traz do ministro Clarencio, né, que aparece nos livros de André Luiz. A dor é grande e abençoado remédio, reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações
com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir, sem graves prejuízos para nós mesmos. Gente, o estudo dos fulcros a gente está fazendo. Se alguém quiser participar, comenta aqui no vídeo, porque é um estudo muito novo, principalmente para quem já acompanha a doutrina dos espíritos. Eu nunca tinha ouvido falar de fulcros, para todo mundo que eu comento, ninguém ouviu. E ele tem essa relação com dor e doença que é bem interessante. Se você quiser aprofundar, comenta aqui para mim que eu te mando o link dos estudos, que está sendo um estudo um pouco mais fechado. Ainda não está muito divulgado, né? Porque a gente está aprofundando no conteúdo. Essa chamada que o ministro Clarencio traz da dor como educação, Denis também trouxe, e esse livro de Denis é antes desse psicografado que o ministro Clarencio aparece, que ele realça que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, né? E outra referência de Emmanuel que corrobora com isso: enquanto na Terra muito raramente pensamos na dor na condição de recurso educativo, bem digamos a dor que refaz o equilíbrio e reconstrói o destino. Aqui a gente está olhando a dor como recurso educativo, então nós já estamos neste caminho. Ele traz também a dor benemérita. Aqui corrige, então ele coloca quando você está com a dor no presente, né? Aqui corrige, adiante esclarece. Então primeiro traz a dor que já te corrige imediatamente, aí daqui a pouco você vai olhar para trás para aquela dor, ela vai te esclarecer. Além, reajusta, porque você passou pela dor que te corrigiu, te impediu de fazer alguma coisa, aí você entendeu, te esclareceu. Além, reajusta, da próxima vez você vai fazer um caminho já reajustado, mas além, aprimora. Você vai aprimorando cada vez mais os seus fazeres, porque você entendeu alguma coisa. Ainda com Emmanuel, ele fala o seguinte: diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo das nossas próprias almas. E se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitamo-a com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. Eu fiz uma correlação disso com a medicina germânica, que nos mostra que às vezes a gente permanece numa resolução de conflito e abre outros por conta de problemas atuais nossos, que a gente tem medo, que a gente freia o nosso processo de crescimento. E aqui ele pede essa reflexão, né? Se reconhecemos que ela vem por motivos justos, porque às vezes a gente permanece na dor e se a gente for parar para pensar, a gente vê que nem precisava, sabe? Porque a gente está freando o nosso crescimento. E ele também fala que frequentemente a aflição é nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil. Emmanuel sendo Emmanuel, né? Chamando a nossa aflição como inútil. Tudo bem, eu respeito, mas é inútil. Projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verifica como supomos e por vezes nem chegam a surgir. Eu vou deixar isso daqui como tarefa, eu vou ler só mais um trechinho aqui, eu vou passar a tarefa, porque é extremo se você quer prevenir novas dores e quer deixar algumas que já não precisa para trás. A gente finaliza com o Chico, né? Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Se você quer prevenir dores, aliviar dores, se coloque no trabalho para com o próximo, que assim que vier alguma cobrança da lei de ação e reação, ela vai sempre ser amenizada, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, qual que vai ser a tarefa para a gente dar continuidade nesse tema da dor na semana que vem, no próximo vídeo? Falar nisso, eu peço até desculpas que eu fiquei 2 semanas sem colocar vídeo para quem está acompanhando aí semanalmente. Eu resolvi tirar uns dias de folga, que eu até coloquei vídeo no ar, eu tinha gravado com antecedência, mas depois a minha agenda virou uma bagunça e eu não queria fazer o vídeo de dor mal feito, pelas coxas, né? É um vídeo muito importante e como eu sei que nada acontece por um acaso,
tem algum motivo de eu ter demorado um pouquinho mais para poder colocar os vídeos aqui. Mas de qualquer forma, eu peço desculpas que foi uma desorganização minha. Então eu espero que a gente continue na semana que vem esse conteúdo de dor. Mas se não continuar, o próximo vídeo que tiver vai ser de dor de novo. Então você espera um pouquinho que ele vai aparecer. Então faça a tarefa o seguinte, porque vamos voltar na fala aqui de Emmanuel. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que em muitos casos não se verifica como supomos e por vezes nem chegam a surgir. Você vai listar todas as vezes que você ficar preocupado com alguma coisa. Ah, fiquei preocupado porque o dinheiro acabou. Fiquei preocupado porque não deu tempo de ir no supermercado, a comida acabou. Fiquei preocupado porque o exercício ficou pesado e eu fiquei com medo de ter dor de novo. Você vai começar a escrever, escreve mesmo, você vai começar a escrever se essas preocupações, você não está ocupado você está preocupado, tem relação com alguma preocupação do que pode acontecer e não do que está acontecendo agora. Que você vai perceber, vai começar a perceber, porque isso é um trabalho, viu gente? Eu faço isso diariamente comigo e falo que eu ainda tenho muito o que aprender. Como estar no presente, né? A gente vive muito no passado e no futuro, muito. A gente tenta, na verdade, né? Porque não é possível. Você vai perceber que muitas dessas preocupações, elas são desnecessárias. E quando você ameniza essas preocupações, você previne Alzheimer, porque já tem estudos que falam sobre isso, você diminui tensões corporais, ou seja, você diminui dores. Essa vai ser a tarefa e eu espero que você coloque em prática e comente aqui depois, tá? O resultado das suas tarefas. Perceber todas as vezes que você tem uma preocupação e se isso está relacionado com coisas que podem acontecer. Começou a perceber isso? Comece a colocar em prática os ensinamentos de Eckhart Tolle, que fala do poder de agora, do agora. Viva o agora. Ok, eu estou preocupada com esse exercício que pode me causar dor. Ele causou dor agora? Testa agora. Não? Então siga em frente. O que você pode amenizar para essa dor desse exercício? Faça liberação miofascial, preventivamente, não espere a dor aparecer. Faça gelo como uma recuperação muscular. Descanse bem. Você só tem como viver no agora para amenizar dores e doenças. Então é isso, temos mais no próximo vídeo sobre a dor através de Leon Denis, de diversos autores maravilhosos que eu super agradeço e espero que tenha sido útil para você, que esteja sendo útil, como está sendo para mim também, que eu estou adorando. Obrigada pela sua participação. Lembra de curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e familiares para a gente montar essa comunidade de pessoas que enxergam a dor como educadora, educativa, consoladora, reestruturadora, regeneradora e que nos auxilia no nosso crescimento. Te aguardo no próximo vídeo.